Pai, muito obrigado por nos dares o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque temos fôlego para te adorar. Conseguimos pedir, apresentar as nossas necessidades, a nossa gratidão ao Deus Todo-Poderoso, único, onipotente, omnisciente. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado, Senhor, por nos preservares a vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nenhuma das Tuas promessas falhou e nenhuma delas falhará. Obrigado pela Tua palavra que tem nos instruído, tem nos mostrado o caminho vivo e verdadeiro, que é o Teu Filho. Senhor, por isso, queremos Te pedir que neste momento Tu abras o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra. Queremos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, para que os nossos caminhos sejam prósperos, para que possamos nos desviar do mal, para que possamos permanecer firmes diante de tanta turbulência. Senhor, ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Neste momento que se segue, Senhor, livra-nos da distração, do sono, que a Tua semente caia na boa terra e essa boa terra seja o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Não queremos andar em heresias, em engano, não queremos andar em nada que não venha de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos na Tua palavra. Senhor, que esse momento seja para glorificar o Teu nome. Que esse momento seja para exaltar o Deus vivo e verdadeiro. E que possamos colher os frutos da Tua palavra. Que não haja morte, mas haja vida. Que não haja desgraça, mas que haja motivo de glória. Que não haja engano, mas que haja verdade viva e verdadeira. Senhor, neste momento entregamos 100% ao Teu controle. Ajuda-nos mais uma vez. Oramos com fé, em nome do Teu Filho unigênito, e dizemos amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, glória a Deus. Estou feliz. Apesar de toda a turbulência que nos circunda, que nos aflige, todas as notícias que vêm para nos preocupar, mas devemos nos alegrar. Amém? Irmãos, vamos abrir o primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Hoje, quero falar de uma realidade que infelizmente assola muita gente. O tema da mensagem de hoje é: por que caem os homens de Deus? Vou repetir. Hoje, quero falar com os irmãos por que caem os homens de Deus. E quando digo homens de Deus, me refiro a homens e mulheres de Deus. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. É com muita tristeza que nós ouvimos que notícias rolam, vemos nas redes sociais, o pastor fulano, afinal tem um caso de adultério há 12 anos. O bispo fulano, afinal desvia dinheiro da igreja e está com o dinheiro da igreja a usar para fins próprios. É com muita tristeza que ouvimos notícias do gênero: a igreja tal, liderada pelo tal, afinal usa a igreja para lavar dinheiro ilícito. E hoje eu quero conduzir os irmãos a esta meditação. Por que é que caem os homens de Deus? Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. E à medida que for lendo, irmãos, ao invés de ler de uma vez e depois
aplicar a palavra, à medida que for lendo, vamos meditar juntos. Amém? Antes de começar a leitura, permitam-me fazer o ambiente. O que é que estava-se a passar no capítulo 13? Salomão, por causa da sua idolatria, por causa do casamento dele com 700 mulheres e 300 concubinas, Deus disse que iria dividir o reino de Israel. Mas, por causa do amor do Senhor pelo pai de Salomão, que é Davi, e peço mesmo que prestem atenção, senão vamos nos perder na história. Por causa do amor de Deus por Davi, o Senhor disse: não vou dividir o reino enquanto você, Salomão, estiver em vida. Mas assim que o teu filho começar a reinar, eu vou dividir o reino. Israel, que era um reino de 12 tribos, foi dividida. A parte do norte ficaram as 10 tribos. A parte do sul ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. No capítulo 13, isso já estava acontecendo. O filho de Salomão, chamado Roboão, por causa do conselho que ouviu dos amigos, ele decidiu endurecer a carga no povo. O povo foi ter com Roboão e disse: Roboão, o teu pai, Salomão, já nos deu muita carga, muito chicote. Estamos a te pedir, abranda a carga e nós vamos te servir para sempre. Roboão ouviu o conselho dos mais velhos, e os mais velhos disseram: ouça o que o povo está a dizer, e esse povo vai ficar em paz contigo. Mas, por algum motivo, Roboão foi também ouvir os amigos dele, da idade dele. E os amigos disseram: que? Você, rei, manda, endurece. Esse povo tem que saber quem é que manda. Roboão foi falar com o povo e disse: se o meu pai vos castigou com chicote, eu vou vos castigar com escorpião. Isso é uma frase idiomática para dizer: o que vocês achavam difícil, eu vou endurecer ainda mais. E o povo disse: esse rei não está conosco. Então a palavra do Senhor se cumpriu. A parte de Israel, a parte do sul, ficou com Roboão. A parte do sul tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. A parte do norte ficaram 10 tribos. E a partir daquele momento, Israel, que era um reino, se transformou em 2. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, também chamado de reino de Judá, e o reino do norte passou a ser chamado reino de Israel. Mas na prática, Israel se dividiu. Amém? Neste contexto, ou seja, problema no país, problema no reino, neste contexto, o rei do norte, chamado Jeroboão, não confundam, Roboão, filho de Salomão. Roboão é o que começou a reinar no norte. Então, Jeroboão e Roboão ficaram em guerra. Um era filho de Salomão, era o rei legítimo. O outro era o rei intruso, que governou a parte do norte. A adoração em Israel era feita em Jerusalém. Quem já ouviu falar do Templo de Salomão? O Templo de Salomão ficava em Jerusalém. Jerusalém ficava no reino do sul, do reino de Judá. Então o rei do norte pensou: se esse povo todos os anos descer para ir adorar em Jerusalém, o que é que pode acontecer? Esse povo vai me trair. Ele vai sempre descer, um dia o coração dele vai amolecer e vão tentar unir o reino de novo. Então o que é que Jeroboão pensou? Vou construir altares aqui.
O povo não descer mais. Braulio, mas isso não é bom. Não. Deus instituiu a adoração em Jerusalém. Jeroboão era como se estivesse a dizer, não, Deus falou isso e eu vou fazer isso. Por causa de motivos políticos, Jeroboão disse, não. Ninguém mais vai para Jerusalém. Deixem eles lá. Aqui em Betel e numa cidade chamada Dan, agora também vai ter altar de adoração. E adivinha o que ele construiu lá? Bezerros de ouro. Isso faz lembrar alguma coisa? Ele meteu 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel. E disse para Israel, Israel, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Aquilo que aconteceu na época de Moisés, quando fizeram um bezerro, Jeroboão dobrou a aposta. Ele fez 2. E disse, esses são os deuses que vos tiraram do Egito. Consequência, o povo mergulhou numa idolatria profunda. Esse é só o pano de fundo do que estava a passar. Irmãos, isso foi tão grave que Jeroboão, o rei do norte, o rei pagão, ele instituiu sacerdotes à toa. Os sacerdotes eram descendentes de Levi, por isso é que eram chamados de levitas. Mas, como essa lei era para o sul, ele disse, não queremos mais ter nada a ver com os do sul. Agora eu vou instituir sacerdotes. Ele, se te olhasse na rua e gostasse da tua cara, ei, você é sacerdote, passa aqui. Você tem cara que sabe sacrificar, vem, você também agora é sacerdote. E ele instituiu sacerdotes à toa. Deus ficou tão irado. Agora vamos para o capítulo 13. Este é o pano de fundo. Reino dividido. A parte do sul é o reino de Judá. A parte do norte, das 10 tribos, era governada por Jeroboão. Instaurou a idolatria. Fez bezerros de ouro. Instituiu sacerdotes à toa. E agora é que vamos para o capítulo 13. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, diz, versículo 1. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel o homem de Deus, e Jeroboão estava ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo.
nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Um homem de Deus saiu do sul. Deus lhe disse: vai, porque Jeroboão está queimando incenso no altar. E lhe traz uma palavra. Irmãos, glória a Deus. Deus tem os seus métodos, tem a sua forma de agir. Nós, quando lemos a palavra de Deus, é normal nos fazermos perguntas. Eu já me perguntei ao ler isso. Mas por que Deus permitiu que o bezerro de ouro, que fizessem de novo bezerros de ouro? Não apenas um, dessa vez fizeram 2. Por quê? Irmãos, Deus tem os seus caminhos. E os seus caminhos são insondáveis. Isso, traduzindo para a nossa linguagem, Deus tem a sua forma de agir. E a sua forma de agir é perfeita. Deus mandou um profeta que nem mencionaram o nome. Ele foi para o profeta e disse: sai agora, viaja para o norte, porque o rei está oferecendo incenso e fala contra aquele altar que isso vai acontecer. Quando, irmãos, nós estamos a falar em nome de Deus, nós falamos sem medo. Sabem por quê? Porque não é nossa palavra, não é nossa imaginação, não é a nossa vontade. Quem, em sua sã consciência, vai falar contra o rei? O rei, naquela altura, tinha o poder de matar e não precisava justificar. O rei podia matar todos da casa dele. Mas quem é que acorda e diz: me deu vontade de falar contra a pessoa mais importante desse reino? E faz uma viagem de quilômetros. Foi interromper um culto. Chegou no meio do culto e disse: vim falar contra esse altar. Esse altar vai partir, a cinza vai cair. E sobre esse altar, os ossos desses sacerdotes serão queimados. Misericórdia. E antes que falasse alguma coisa, ele disse: e se vocês querem um sinal que isso é a palavra do Senhor? Irmãos, a palavra de Deus não é nossa imaginação. Não podemos ter vergonha nem medo de falar aquilo que Deus instrui, por mais que choque todo mundo. Uma marca de um profeta não é adivinhar números, adivinhar nome da tua bisavó. Isso, pela força de Satanás, os quimbandeiros fazem isso. Isso não é marca de um profeta. Marca do profeta é falar aquilo que Deus mandou falar. Só isso. Mesmo que lhe custe a vida. Irmãos, profecia não é boa vontade. Exemplo, eu gosto muito do irmão fulano e eu chego, eu profetizo que isso vai bem. Isso não é profecia, isso é minha vontade. O máximo que eu posso falar é eu oro para que isso aconteça. Profecia não é pode ou não pode acontecer, profecia tem de acontecer, porque é Deus que falou. Muitas vezes no Antigo Testamento o profeta falava e chorava sobre aquilo que ele falou, porque ele não queria aquilo. Mas por ser Deus a falar, ele falava. Muitas vezes o profeta chegava e dizia: vai vir um rei chamado Nabucodonosor, vai matar todo mundo. Depois de falar, ele chorava, lamentava pela palavra, mas tinha que acontecer, porque é palavra de Deus.
O profeta, que aqui nem é mencionado o nome, ele chegou e disse: altar, arranjaste um problema com Deus. Esses sacerdotes que estão no culto aqui, a profanar, porque a adoração tinha que ser em Jerusalém. Esses sacerdotes, o osso deles vai ser queimado aqui. Vai nascer um menino chamado Josias, descendente de Davi. Irmãos, sabe isso aconteceu quanto tempo depois? 356 anos depois. Ele disse: como vocês não vão estar para ver esse Josias quando nascer, o sinal que é Deus que está a falar, esse altar vai partir e a cinza vai derramar. O rei Jeroboão tirou a mão do altar e apontou o profeta. Disse: prendam-no. Assim que ele falou prendam-no, o braço secou. E o altar partiu. O sinal veio na hora. Ninguém tocou no altar. Ele disse: isso vai cair, a cinza vai cair, como sinal. Prendam-no, mão seca, altar cai. Todo mundo, misericórdia. Irmãos, não brinquemos com a palavra de Deus. Quando estamos em obediência à palavra, quem nos defende é o próprio Deus. Esse profeta podia morrer mesmo já aí. Mas quem é ele para falar contra o rei? Ele podia morrer na hora. Mas Deus deu uma forma de lhe defender. Secou a mão do rei. Para ficar claro que era Deus quem estava a falar. Eu pergunto, alguém tocou no profeta? Não. Ele clamou fogo para matar todo mundo? Não. Ele chegou e falou a palavra. Irmãos, tem profeta aqui no nosso meio. Tem profeta no nosso meio. Fale a palavra de Deus. Deixa que Deus te defenda. Não diga a quem se opuser à palavra que a tua geração seja destruída. Não faça isso. Jesus mandou abençoar quem nos persegue. Esse profeta já sabia disso. Mão do rei secou. Ele disse: bem feito a palavra do Senhor. Não. Clamou a Deus e a mão voltou ao normal. Não é nossa função destruir as pessoas. A nossa função é falar o que Deus mandou falar. Só isso. Irmãos, não tenhamos medo. Há palavras que vão chocar. Nós, há poucos dias, vivemos momentos tensos em Luanda. Verdade ou mentira? Todo mundo falou contra a ação da polícia. E eu não estou aqui nem a apoiar nem defender. Estou a falar de um fato. Todo mundo falou. Mas muitos tiveram medo de falar que a ação da população foi errada. Os que falavam assim nas entrelinhas. Não, mas também não é certo. Por quê? Tinham medo de falar que aquilo é errado, é vandalismo. Repito, não estou aqui a apoiar ou defender nenhum, não estou a tomar nenhuma posição. Mas é um facto. As pessoas tinham medo de falar. Tinham medo de ser canceladas nas redes sociais por falar isso é certo, isso é errado. O profeta não é guiado pela opinião pública. Não é guiado pela mensagem que dá mais likes ou que dá mais engajamento. É guiado pelo que Deus mandou falar. Irmãos, os profetas no Antigo Testamento eram suicidas, entre aspas. Eles falavam contra quem podia lhes matar. Jesus disse: não temam quem mata o corpo, mas temam quem, para além de matar o corpo, pode lançar no inferno. Eu pergunto, quem é que pode fazer isso? É o próprio Deus. O profeta não tinha certeza se iria morrer ou não. Deus não lhe disse: eu vou te defender. Ele só disse: vai e fala. Nem todos profetas Deus lhes protegeu.
Aos que morreram mesmo por causa da palavra. Não estou com isso a incentivar ou a tentar dizer que se você falar a palavra de Deus, tudo vai te correr bem. Não, não, ainda não. Pelo contrário. Se prepara para a perseguição, isolamento. Vão te meter todos os rótulos. Você é um radical, extremista, narcisista, racista. Todos os istas vão te meter. Se prepara para isso. Procura no Antigo Testamento um profeta popular. Eram todos solitários. Podiam até instruir outros profetas, mas eles não eram populares. Porque falavam coisas que as pessoas não queriam ouvir. Esse profeta, que nem a Bíblia nem dá o nome dele, era um verdadeiro profeta. Irmãos, tomemos cuidado a todos aqueles que foram incumbidos de trazer a palavra de Deus. Não corte nem acrescente nada à palavra. Deus mandou falar, fale tudo que Deus mandou falar. E que o Senhor haja como Ele quer agir. Nessa circunstância, Deus agiu imediatamente. Só tentou apontar para o homem de Deus. Seca o braço. E olha como é que os mundanos são. O rei não clamou para se converter. Ele clamou por causa do braço. Ou seja, ele se converteu? Não. Tanto que ele continuou na idolatria dele. Muitas vezes, isso é palavra do Senhor, nós seremos levados a autoridades. E já temos sido levados para falar na presença de autoridades. Não caia na tentação de cortar a palavra porque aquela autoridade está nesse ou naquele pecado. Esse profeta foi falar exatamente o pecado do rei. Muita gente diante da autoridade chega e quer falar o quê? Jesus te ama. É verdade ou não é? É verdade. Mas não é toda a verdade. O mesmo Jesus que ama também condenará aqueles que permanecerem no pecado e não se converterem. É o mesmo Jesus. Muitos diante das autoridades querem falar o quê? Eu abençoo a tua casa. Parece que o pecado não existe. Parece que o pecado só existe para nós. Irmão, vamos largar o pecado. Amém. Mas na autoridade não existe isso. Irmãos, não censuremos a palavra do Senhor. O Senhor vai nos cobrar tudo que sair da nossa boca. No Novo Testamento está escrito que o Senhor cobrará cada palavra inútil que sair da nossa boca. Que grave é isso. Cada palavra inútil. Braulio se inclui o quê? Língua portuguesa. Inútil é algo que não é útil. Aquelas piadas que não edificam em nada. Aquelas fofocas que só ajudam a desviar as pessoas. Deus vai nos cobrar isso. Há muita gente que tem dificuldade para falar, irmãos. Nós que falamos sem nenhuma dificuldade, estamos a gastar as nossas palavras em coisas inúteis. Irmão, profeta não faz essas coisas que as redes sociais tentam nos mostrar. Não, Deus está me mostrando. Tem galinha preta na tua família. Isso é feitiço, irmão. Desculpa falar assim rasgado. É feitiço isso. Profeta fala o que Deus mandou falar. Só isso. Eu pergunto, tem galinha na tua família? Isso edifica em quê?
Se calhar mesmo ele que mandou a galinha ir lá. Eu vejo que aqui tem um homem chamado Luís. E todo mundo, meu Deus, olha o profeta. Adivinha nome de pessoa, faz o quê? Irmãos, a profecia que haveria um homem, um rei chamado Josias, 3 gerações passaram, 300 e tal anos, nasceu um filho chamado Josias, foi rei, queimou os sacerdotes naquele altar, foi onde Josias queimou. Qual é a probabilidade disso acontecer? É o mesmo de você dizer, estamos em 2025. Em 2300 e alguma coisa, vai nascer alguém com nome tal, e aqui, não é aqui próximo, aqui onde eu estou a tocar, vai acontecer isso. Qual é a probabilidade disso acontecer? Se calhar daqui a 300 anos isso já nem vai existir, mas ele, não é vontade dele, Deus lhe disse, é aí mesmo, esse altar que caiu, aqui vão queimar ossos de profeta. Abra o 2º livro dos Reis, profecia, exatamente, 2º livro dos Reis, capítulo 20. Nasceu um homem chamado Josias, reformou Israel, chegou em Betel, o que acha que aconteceu? Viu o altar, chame os profetas aqui, matou, queimou aí, para se cumprir a palavra de 300 anos atrás. Isto é um profeta. O profeta nem viu a profecia se cumprir, mas ele tinha certeza que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, segundo alerta. Cuidado com as tentações do coração. O que o rei lhe disse? Quando Amão restaurou. Vem para minha casa, que eu vou lhe dar coisas, vem comer. O que o profeta disse? Não. Deus me disse nem para comer, nem para beber aqui. O nosso coração é traiçoeiro, irmãos. Imagina no teu coração, não precisa falar. Você é profeta. Você falou e aconteceu. A pessoa mais importante do país está a te convidar para ir para a casa dele. Será que você iria dizer, não, vou embora mesmo sem comer, sem dinheiro de táxi, voltar para a minha província? Você diria isso? Ou você diria, é a bênção de Deus para a minha vida. Vou entrar na casa do rei. Deus falou para o profeta explícito, não coma, nem beba, nem volte pelo mesmo caminho. Irmão, não era um empresário que estava a lhe convidar, é a pessoa mais importante do reino. Vem, quero te agradecer pelo que fizeste. Você tem que ter muita força para dizer não. E ele disse, nem que você me desse metade da tua casa, nem que você rachasse o reino e dissesse, a partir de hoje, metade do país é do profeta Braulio. Nem que você falasse isso, eu iria aceitar. Você tem que estar no espírito, irmão. Você tem que ter domínio próprio. Os frutos do espírito têm que estar contigo. Os desejos do nosso coração nos enganam. Tudo vira sinal de Deus. Olha, se calhar esse é sinal de Deus para mudar a minha vida. Não é sinal de Deus coisa nenhuma. Deus já te falou, não come aí. Mas na hora você esquece. Tudo vira uma evidência. Aquela oração que eu fiz lá no jejum e oração no Benfica é hoje. O rei está a me convidar, é hoje que a minha vida muda. Mas graças a Deus, o profeta não teve amnésia. Ele respondeu na cara, sem dar voltas. Nem que você me desse metade da tua casa.
Não comeria, nem beberia aqui. Nem vou voltar pelo mesmo caminho. Vim pelo Golfo 2 e vou voltar pela Samba. Deus me mandou não voltar para aqui. Irmãos, há ordens que Deus nos dá, que Ele nem nos explica porque só nos dá. Não tenta, não fica com as crianças. Por quê? Se Deus quiser te responder, te responde. Se não quiser te responder, não vai te responder. Ló, sobrinho de Abraão, sai, não olha para trás. A mulher queria ver se o portão ficou aberto. Virou estátua de sal. Irmão, faça isso. E nós? Por quê? Deus não explicou nada aí. Vai, não come, não bebe, não volta pelo mesmo caminho. Vai. E o profeta, nem dinheiro de táxi lhe deram. Atravessou o país. Irmãos, no mapa, Israel é uma coisa assim. É isso aqui. O Reino do Sul está aqui. Esse episódio se passou mais ou menos aqui. Ele atravessou o país até chegar aqui. A Bíblia não diz que anjos lhe transportaram até lá. A Bíblia não diz que o rei enviou uma comitiva. A Bíblia diz que ele foi. Se gastou a poupança que ele tinha com a mulher, se pediu dinheiro emprestado, a Bíblia não diz. Mas ele foi. Quando a Bíblia diz ide e pregar o evangelho, não faz cálculo. E quando chegamos no Saurimo, vamos comer o quê? A instrução que Jesus deu para os 12, não levem nada. Se vos receberem em casa, amém. Se não vos receberem, sacudam as sandálias e saiam. Sabe como é que eles voltaram? Alegres. Senhor, expulsamos demônios. O Senhor disse, sim, eu vi Satanás a cair do céu como um raio. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor disse, sim, vocês obedeceram a palavra e o Senhor vos protegeu. O meu Pai vos guardou. Não tenta fazer cálculo, irmão. Vai! Fale contra... Chegue naquela autoridade, fale que corrupção é errado. E se me desempregar? Se faltar luz na minha casa? Porque ele tem a autoridade de tirar a luz na minha casa. O que acontece? Eu já disse e volto a dizer. Nos momentos de crise, o povo olha para 2 sítios. Hospitais, /médicos e a igreja. Quando veio o Covid, quem é que ficou superstar? Médicos. Mas quem? Igreja. Todos olharam para a igreja. Ora então para o vosso Deus para parar isso. Quando tudo tem paz, parece que a igreja não vale nada. Momento de crise, olham para o hospital e para a igreja. Esses dias, as pessoas se perguntaram, homens de Deus, ora então para parar esse tumulto. Onde é que estão os homens de Deus? Boca fechada. No momento de idolatria, o Senhor não enviou ministros, generais, chamou um homem que nem mencionou o nome dele. Vai e fala. E ele foi e falou. Irmãos, não negociemos a palavra de Deus. Mas, irmão Braulio, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, não disse: quem prega o evangelho que viva do evangelho? Está escrito. O apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios. Posso até ler, para não errar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, Paulo disse, você prega o evangelho, você pode receber, porque você pode receber honorários, dinheiro, porque você prega o evangelho.
Eu pergunto, será que Paulo estava a incentivar a que o evangelho virasse negócio? Não, porque na segunda carta aos Coríntios ele diz: porque nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. Será que Paulo tinha transtorno bipolar? Na primeira carta disse: quem prega o evangelho, viva do evangelho. Segunda carta: nós não estamos a negociar a palavra de Deus. Irmãos, essas duas realidades é para cumprir. O que Paulo estava a dizer de viver do evangelho é: você pregue o evangelho em tempo integral. Você é pastor, presbítero a tempo integral. É justo que os santos sustentem aqueles que velam pelas suas almas. É justo. Não é nada do outro mundo. É justo que quem pregue o evangelho viva do evangelho. Mas não quer dizer que a partir de agora vamos dar preço na ministração. Olha, vou convidar então o irmão vice. Minha palavra custa 5 milhões. Então você está a negociar a palavra. Não é isso que Paulo disse. Paulo disse: aqueles que vivem do evangelho, os santos, podem e devem sustentar esses. Não disse para quem prega o evangelho, agora até pressário: irmão, vem pregar aqui na igreja. Vão estar quantos lá? Se for 300 pessoas, preço é um. Irmãos, isso existe. Atualmente existe. Há, entre aspas, homens de Deus. Se você convidar, vai te enviar uma proforma. Aonde é que nós estamos a parar, irmãos? É auditório? Quem vai estar lá? Quantas pessoas? Tem o direito a quanto da oferta? O dízimo daquele dia, quanto vem para... Isso acontece, irmão. Homens de Deus. Esse nem água recebeu. Nem pão recebeu. Nem entrar na casa do rei recebeu. Mas hoje em dia, homens de Deus, minha palavra custa isso. Eu pergunto, se tivesse aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, se calhar chegaria e falaria: rei, Deus não está muito feliz com esse altar, mas que o Senhor abençoe o rei. Já iria mudar a palavra. Que o Senhor nos livre disso. Amém. Que o Senhor nos livre de negociar o evangelho. Quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, pode viver do evangelho, é verdade. Mas isso não é desculpa, nem Paulo queria falar isso para incentivar o negócio da fé. Ele não queria incentivar isso, amém? Mas Braulio, você disse que o título da palavra de hoje é Por que caem os homens de Deus? E esse homem não caiu. Caiu? Não, pelo contrário, está bem de pé. Está bem. É um exemplo para nós hoje. O problema é que o capítulo não acaba aí. Se o capítulo tivesse um ponto aqui e mudasse para outra história, esse homem, que na Bíblia nem diz o nome, seria um exemplo para nós. Vamos ler e vamos concluir a palavra. Estou no versículo 11 do capítulo 13. Amém? Quem está comigo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Já começou mal. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos:
albardoai-me um jumento. Albardoar é preparar. Albardoaram-lhe o jumento e ele montou. Ele foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Irmãos, se você tem uma Bíblia, pega uma lapiseira, sublinha isso. Porém, mentiu-lhe. Quem mentiu? O profeta velho. Versículo 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Albardar é preparar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho. E o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Que estranho. Deixa aqui meter entre parênteses. Um leão e um jumento ficaram juntos aí ao lado do cadáver. O leão não atacou o jumento, nem o jumento fugiu do leão. Por que vocês acham que isso aconteceu? Era um sinal que aquilo veio de Deus. Aquilo não era natural. Amém? Voltemos à leitura para concluir a palavra. Versículo 25. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão aí parados, um olhar para o outro. Parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta irmãos, Deus é Deus. Deus pode mudar as leis da natureza para ficar claro que é Ele que está fazendo. Numa das lutas, Josué precisava de luz, não tinha holofote. Olhou para o céu e disse: sol, para aí! E o Senhor fez o quê? Parou o sol, para a luta acabar. Deus muda as leis da natureza para a glória dele. Esse, acho que é o primeiro leão que fez jejum. O segundo é o de Daniel. Se bem que os de Daniel, Deus fechou a boca. Não é que eles não queriam comer, Deus fechou a boca. Esse, acho que era um leão vegetariano. Matou e não comeu.
Ficou aí ele e o jumento olharem para tudo. Todos que passaram, jumento não fugiu, leão não comeu, mas ficou ao lado do corpo, do cadáver. Para ficar claro, é Deus quem fez isso. Há coisas extraordinárias que acontecem, irmãos. Não se pergunte muito, por que isso aconteceu? É Deus que está a fazer as coisas. Para passar uma mensagem para a humanidade, eu estou a fazer isso. Amém. Versículo 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim, veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Eu confesso, irmãos, que quando eu li isso, senti uma raiva. O profeta que enganou agora está a chorar. Ai, meu colega profeta. Versículo 30. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, meu irmão. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Versículo 32, e paro por aqui. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Irmãos, como disse, o título da palavra de hoje é: Por que caem os homens de Deus? Esse, infelizmente, é o protótipo de muitos homens e mulheres de Deus. Começam extraordinariamente bem e terminam extraordinariamente mal. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de nas redes sociais ver notícias de pastor fulano, afinal tem um caso de X anos. Profeta fulano, afinal é macumbeiro. Levita fulano ou fulana que cantava e enchia espetáculos, afinal faz isso em oculto. Irmãos, esse homem de Deus resistiu à oferta que o rei lhe fez. Mas quando chegou alguém que disse: eu também sou profeta de Deus, esqueceu o que Deus falou. Prestem atenção que eu vou falar. O povo de Deus, entre parênteses, nós estamos mais propensos a nos desviar a partir da vida do outro irmão do que a partir da vida dos mundanos. Vou repetir. O povo de Deus, entre parênteses, nós que estamos aqui a nos olhar, estamos mais propensos a nos desviar pela palavra do irmão do que pela palavra do mundano. Quando o mundano fala, você fica atento. Isso não é Bíblia. Quando um, entre aspas, irmão fala, você já não examina. Bastou o homem falar: eu também sou profeta. Esqueceu o que Deus falou. Irmãos, isso é o retrato, é a cópia de quem nós somos. Um profeta diz blá, 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 contrário à palavra de Deus. Mas porque é profeta, você obedece. Um homem de Deus te mostra um caminho que você sabe pela palavra que está errado. Mas porque esse homem de Deus é homem de Deus há muito tempo, antes de você existir, você já não questiona. Irmãos, se calhar
nós que estamos aqui pensamos isso. Eu já pensei isso em algum momento da minha vida. Os únicos milagres que eu tenho obrigação de acreditar são os que estão na Bíblia. O resto eu não tenho obrigação de acreditar. Posso questionar. A única palavra que eu tenho obrigação de obedecer está aqui. O resto eu questiono e não estou a pecar. Primeiro, Jesus mandou fazer isso. Jesus disse: vocês acham que na palavra de Deus tem a vida eterna? Essas palavras testificam a meu favor. Por outras palavras, vocês acham que a Bíblia tem a salvação? Está certo. E essa Bíblia fala a meu favor. Paulo chegou numa cidade chamada Bereia e disse: os crentes de Bereia são nobres. Sabe por quê? Quando eu pregava, os crentes estavam com a Bíblia aberta. Paulo falava uma coisa, ok, condiz com a verdade. Paulo disse: eles são nobres. Não disse: não tem fé, estão a examinar a palavra. Pelo contrário, são nobres. Única profecia que eu tenho obrigação de acreditar é o que está aqui. O que a Bíblia fala sobre ela mesma é verdade. Tudo o resto posso questionar. Irmão Braulio, sonhei e te vi a fazer sei lá o quê. E nós? Ai, meu Deus. Ore. Pergunte, Senhor, isso é verdade? Se o Senhor não te mostrar, fica com o coração tranquilo. Esse homem de Deus estava aí bem até encontrar outro homem de Deus. Repito, nós crentes estamos mais propensos a nos desviar a partir da palavra do outro irmão do que pela palavra do mundano. Dificilmente alguém que está na palavra é desviado por um mundano. Porque com o mundano você está sempre alerta. Te oferece uma coisa, você ora antes de receber, não é assim? Um mundano se convida para comer em casa. Você pode não orar alto, no coração: Senhor, eu mando fogo sobre essa caldeirada, que esse olho de palma que cozinharam seja lavado no sangue de Jesus. Não é assim? Irmão Braulio, se te convidar: ah, glória a Deus! A comida santificada que desceu do céu. É aí que você se desvia. Irmão, não baixe a guarda. O título dessa mensagem é: por que os homens de Deus caem? A resposta é: porque não obedecem até o fim. Não é outra coisa, irmão. Não tem a ver com o número de jejuns que você fez na vida. Não tem a ver com quantas vezes você leu a Bíblia em um ano ou em toda a tua vida. Não tem a ver com isso. Tem a ver com de tanto de palavra que você ouviu, quanto você está obedecendo. É simples. Essa história começou muito bem. O profeta saiu de Judá, chegou até o norte, falou contra o rei. O rei tentou lhe prender, a mão do rei secou. Todo mundo se admirou. O profeta orou, a mão do rei ficou curada. O rei lhe convidou para ir para casa. O profeta disse: não vou comer aqui. Diante do mundano, o profeta, très bien. Chegou ao lado de alguém que se apresentou como homem de Deus. No início ainda falou: não, Deus me mandou para não comer aqui. Bastou ele dizer: eu também sou profeta. Glória a Deus. Deus não se contradiz, irmão. Deus disse: não adulterarás. Você pode juntar 300 profetas e dizer adultério. Você tem que responder: não. Não importa se na época de 1900 e Huawei fizeram cair fogo do céu, se estavam na dispersão, se já não importa. Contrariou a palavra? Não. Irmão, você só tem um ano de batizado? Não importa. A Bíblia diz que a palavra tem fundamento eterno. Ou seja, a palavra não sai de moda. Não expira.
Mas quando chegamos diante dos homens de Deus, isso é um incentivo, irmãos. O irmão que está aqui a falar, aqui onde eu estou, não é Deus. Pode falar em nome de Deus. Mas você, crente maduro, é aquele que ouve, verifica, ora e obedece. Paulo disse: examinai todas as coisas. Guarda o que é bom, o que não é bom, descarta. Eu aqui a ministrar, já errei coisas que eu escrevi e depois dei conta em casa. Troquei o nome de Moisés para Noé. Está errado. Nisso você descarta. E como é que você vai saber o que descartar e o que ficar? Tem que examinar. Braulio falou, está dito. Vai te desviar, irmão. Se você está me seguindo, você está perdido. Quando o irmão Braulio fala, eu vejo o céu aberto. Se eu mesmo nem vejo. Não se desvia, irmão. O que estás a ouvir aqui, abre. Pergunta mesmo no grupo da quarentena. Quem está no grupo da quarentena? Irmãos, palavra domingo. Qual é o versículo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Vamos lá ver se esse irmão não maltrabou hoje. Ele aqui não falou. Não, falou sim. Que o nome do rei é Josias. Não, está certo isso. Ele não mencionou o que aconteceu com Jeroboão. Examina! Isso é marca de crente maduro. Isso é a prova que esse aqui, no meio das mentiras, está firme. Quando você, o crente do papá falou, o meu pai falou, nada contra você chamar. Quer dizer, não é bem nada contra. Depende do que o pai está fazendo no teu coração. Paulo disse, meu filho na fé. Sim, nesse caso ele era pai de Timóteo. Mas quando esse pai significa o que ele falar é lei, irmão, você está distante. Não, o meu papá falou, o dinheiro do gás é para fazer uma oferta de primícias. Mentira! Como assim? Nem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, nós às vezes mostramos que somos muito bebês. Pessoas que têm anos de igrejar caem nos mesmos erros. Pergunta, responde no teu coração. Tens 5.000 kwanzas. Tem programa da igreja. Não tem comida em casa. Deus está à espera que você pegue os 5.000 e ponha na igreja ou 5.000 abasteça o que está em casa? Responde no coração. Se já respondeste, vou te dizer. Deus está à espera que você ponha em casa. E o reino de Deus? Classificação, vou te responder a partir desse versículo. Classificação para os presbíteros e diáconos. Que governe bem a sua casa. Sabe o que é que Paulo está a dizer? Se você não governa bem a tua casa, não pode ser presbítero nem diácono. Então qual é a ordem? Cuidar bem de casa para cuidar da igreja. Não é cuidar da igreja para cuidar de casa. Ou seja, se você está mal em casa, está desclassificado na igreja. Então qual é o mais importante? É a casa, irmão. Classificação para presbítero e diácono são 7 coisas. Uma é conhecer a palavra. Tudo o resto é cuidar de casa. Seja marido de uma só mulher. Isso é o quê? Cuidar de casa. Cuide bem dos filhos. Isso é o quê? Cuidar de casa. Não. E o reino de Deus? Cuidando da tua casa, você está cuidando do reino de Deus. Reino de Deus não é essa parede branca que você está vendo aqui. Isso é um templo para nós nos reunirmos. Só isso. Reino de Deus não é esse fundo verde que fica estranho no vídeo.
Reino de Deus nesse púlpito. Reino de Deus, só olha. Estou a olhar para o reino de Deus aqui agora. Esse é o reino de Deus. Quando o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, obedeça o que eu estou a te dizer. Honrar pai e mãe, 5º mandamento, todos esqueceram. Lá os fariseus, não, o dinheiro para o pai e para a mãe, estamos a meter no altar. Jesus disse, estão a anular a palavra de Deus. Deus mandou honrar pai e mãe, cuida dos teus pais. Não, o dinheiro que era para minha mamã viajar, esse é o dinheiro da oferta. E acha que está a fazer grande coisa. Paulo disse, quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, é pior que o descrente. Até hoje não sabemos aplicar essa palavra. Quem não cuida da sua família não é descrente. É pior que um descrente. Irmão, Jesus diz que o descrente está condenado. E o pior que o descrente está onde? Se o descrente está condenado, o pior, não tenta descobrir, irmão. Se o descrente vai arder eternamente no inferno, e o pior do que ele vai estar onde? Acho que vai se abrasa já para arder os descrentes. Até hoje, deixamos mulher em casa, maltratada, sem a presença do marido, porque ele é o estrela da igreja. Deixamos o marido em casa, com saudades da esposa, porque tem que trabalhar na igreja. Pais, filho não obedece o pai, responde o pai, manda calar a boca do pai, porque estudou mais e acha que está a fazer grande coisa. Irmão, não é à toa que Deus se apresentou a nós com que nome? Pai! Jesus disse, o vosso pai, não disse o vosso chefe, o vosso empresário, o vosso pai. Temos que voltar para a mensagem crua, infelizmente. Já temos que estar a falar aqui dos cavalos do Apocalipse. Temos que voltar ainda para os 10 mandamentos. Irmão, cuidado com a palavra. Cuidado com os desejos do teu coração. Aquele profeta tinha fome ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha sede ou não tinha? Muitas vezes Satanás nos agarra nos nossos desejos. Você está com fome, acha que Satanás vai tentar aonde? Na boca. Você quer casar, acha que Satanás vai te tentar aonde? No relacionamento. Você está passando dificuldades financeiras, onde é que Satanás vai te tentar? No dinheiro. Irmão, eu não estou a falar nada que eu não tenha vivido. Testemunho. No início do ano, eu e o irmão Luiz perdemos a nossa mãe. Todo filho quer ouvir a palavra da mãe, do pai, do santo querido pela última vez. Um enviado, um emissário de Satanás, chegou na família, sabe o que disse? Vamos no quimbandeiro, que ele consegue fazer os que já se foram falar. Eu pergunto, os filhos querem ouvir a mãe ou não? Mas a Bíblia diz que quem foi não volta para falar. É espírito de engano, isso não existe, irmão. Quando vou levantar o espírito do fulano, é Satanás. Irmão, Satanás se consegue se transfigurar em anjo de luz, não consegue imitar a voz de alguém. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, anda próximo para ver as pessoas. Não consegue te falar algo da tua vida. Não consegue chegar e dizer, olha, aquela coisa que só você e a tua mãe sabem, é você. Meu Deus, é a minha mãe. Estás a falar com Satanás. Está escrito na palavra ou não está? Mas quando teu coração está vulnerável,
Quantas vezes, por causa do pão e da água, voltamos? Sabemos que Deus disse, não come. Mas por causa do pão, depois é um homem de Deus que está a falar. Quem é que lhe disse a condenação? Quem lhe convidou para casa, o profeta velho, no meio da refeição, ao servirem um feijão, olhou, eis que o Senhor te diz agora, não vai ser enterrado na tua cidade. Se cumpriu ou não se cumpriu? Por que os homens de Deus caem? Porque não obedecem à palavra. Não é outra coisa. Você não vai... homem caiu por quê? Não foi para o monte. Mentira. Isso nem é mandamento. O homem de Deus caiu por quê? Não orou ajoelhado. Onde é que está que toda oração tem que ser ajoelhada? Caiu por quê? Não levantou os braços. Não orou alto. Onde é que está escrito isso? Salomão, para consagrar o templo, orou ajoelhado com as mãos de pé. Jonas orou na barriga do peixe. Deus disse para Jonas, Jonas, tinhas que estar ajoelhado na barriga do peixe. Disse isso? Não. Jesus no Getsemane ajoelhou, começou a transpirar sangue. Quem já transpirou sangue a orar? Ninguém. Então vocês estão a pecar. Eu estou a pecar. Não, irmão. Nós gostamos de meter peso que a Bíblia não meteu. É o que Jesus disse para os fariseus. Vocês estão a meter uma carga que nem vocês conseguem levar. Mas são coisas simples. Cuidado com os sacrifícios, irmão. Obedeça. Parece que é mais fácil, mas é mais difícil. Você quer matar alguém de ansiedade? Põe aqui o telefone e diz, não toque. Ele pode mexer na cadeira. Sabe o que ele vai querer fazer? Tocar no telefone. Nosso coração, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, obedecer é uma dor. Se o teu filho é obediente, dá glória a Deus. Porque os que eu tenho visto na minha família é muita oração. Fulano, não pula na piscina. 2 minutos depois estás a ouvir o barulho da água. Obediência. Há um irmão até que disse, eu já estou a usar a lógica inversa. Quando eu quero que meu filho faça algo, eu lhe proíbo de fazer. Ele vai fazer com força. Será que aqui resulta? Eu te proíbo de estudar. Vamos ver se os filhos vão começar a estudar agora a sério. Mas, irmão, o que eu quero dizer com essa palavra? O foco desse capítulo não é a mão do rei que secou. Esses sinais vão seguir os que creem. Primeiro que nós queremos seguir os sinais. Jesus disse, não, esses sinais vão vos seguir. Não se preocupem com isso. A nossa incumbência é obedecer. Nós hoje estamos aqui a nos olhar. Fomos chamados para obedecer. Não procure fazer coisas extraordinárias para Deus. Nada que você for fazer impressiona a Deus. Nada. Salomão fez um templo em que o Santo dos Santos, uma sala, era coberta de ouro. Quando ele orou, sabe o que Deus lhe respondeu? Salomão, a terra em que você habita, esse planeta, é o sítio onde eu ponho o pé. É uma forma de dizer, a zona mais sem importância, eu ponho o pé. Esse templo que você fez é para quem? Para mim? Lê a descrição do templo de Salomão. Talheres de ouro. Cortinas bordadas com desenhos bonitos. Detalhes de ouro. Deus apareceu e disse, isso aqui. Se a terra toda não consegue me conter, é essa casinha que você fez. Mas porque eu amo teu pai Davi, quem orar a olhar para aqui, eu vou atender. Não é porque esse templo é alguma coisa. Tanto não era nada que na invasão Deus mandou destruir o templo. Os israelitas, aquilo era o orgulho da nação. É o nosso templo. Deus disse, what? Vocês me esqueceram e estão a adorar uma casa.
Nabucodonosor destrói isso tudo que está aí. Tudo levaram, partiram. Os israelitas, nosso templo. Eu disse, mas virá alguém que vai tabernacular convosco, Jesus Cristo. Ele sim é que vocês têm que adorar. Não tente fazer coisas. Vou fazer um jejum de 40 dias. Parece que Deus vai saltitar lá no céu. Yes! Irmão Braulio ficou 40 dias sem comer. Big deal. Grande coisa. Vou passar um dia sem abrir o WhatsApp, só ler a Bíblia. Deus vai dar a resposta de pai. Não fazes mais do que a tua obrigação. Não tente fazer isso. Parece que isso é que vai dar graça de Deus sobre a tua vida. Vou ficar 40 dias com a mão para cima. E Deus vai ser misericordioso. Deus nos amou, nós ainda sendo pecadores. Você nunca vai conseguir merecer nada para Deus. Nunca! Nem Abraão mereceu nada. Ele é chamado de pai da fé, não é pai das obras. Não tenta com essa religiosidade barata. Agora vou pintar a casa de branco, porque preto é de Satanás. Really? É sério? Satanás vai chegar na tua casa, vai ver o branco. Ai, misericórdia! Casa de um crente, vou desviar. Acha mesmo que isso vai acontecer, irmãos? Salmos 119. Vou deixar aberto, em cima da banca. Satanás vai entrar para casa, vai ver. Ih! É um crente. Não tenta, irmão. Estás a inventar coisas. Satanás é capaz de te recitar o que está escrito lá. Melhor do que você conhece. Vou ler toda a Bíblia. Satanás pode te ensinar o que está escrito e te mentir no que está escrito. Não tenta fazer essas coisas para Deus, porque Deus não está à espera que você faça isso para merecer alguma coisa, porque você não merece. Mas porque Jesus, digno de toda a honra, toda a glória, merece, e Ele te salvou, é que Deus nos dá coisas. Por isso, o mínimo que podemos fazer é obedecer. Irmãos, todo mundo acha que é filho de Deus. Até a música, eu também sou filho de Deus. Quero concluir dizendo uma pergunta que muitos se fazem. Braulio, como é que eu sei que eu amo a Deus? Muitos fazem tatuagem com versículo aqui. Traficantes de droga são muito religiosos, sabiam? Esses colombianos são muito religiosos. Antes de irem roubar, de assaltar, vão lá numa capela deles, fazem lá os rituais deles, andam sempre com correntes, amuletos, são muito religiosos. Eu pergunto, eles amam a Deus? Segundo a Bíblia, Jesus mostrou o que ele ama, o que ele considera amar. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Traduzindo, aquele que ouviu a minha palavra e pratica, esse me ama. Amar a Deus não tem a ver com orar alto, fazer um propósito gigantesco para impressionar as pessoas, tatuar alguma coisa, escrever assim na entrada da tua casa, meter um quadro, bem-vindo Espírito Santo. Isso aqui ama a Deus. Atrizes de filmes adultos tatuam versículos? Eu pergunto, elas amam a Deus? Não. Quem ama a Deus obedece o que Deus manda. Só isso. Se Deus te mandou, se a incumbência que Deus te deu é cuida bem dos teus filhos, cuida. Estás a obedecer a Deus. Provê alimento na tua casa, faça. Estás a obedecer a Deus. Amém? Amém. Sabem qual foi o
o propósito na vida de José, pai de Jesus? Casar com Maria. Acabou. Pai do Salvador, não lhe deram grandes incumbências. José construiu um templo e só casa com a Virgem. E não lhe difama. Olha como é que Deus faz umas coisas estranhas. O pai do Salvador tinha uma função na vida. Só casa com aquela virgem, não lhe abandona. O resto deixa comigo. José cumpriu bem o propósito. Educou Jesus, lhe deu uma profissão, salvou o mundo. Nós queremos grandes coisas. Quando alguém vem me perguntar qual é o propósito de Deus para mim, eu já sei que Ele quer algo grande. Ele quer ouvir algo do dia, você será o presidente. Não, às vezes o teu propósito, irmão, não quero te decepcionar. Às vezes o teu propósito é ser um bom empresário. Só. Mas eu quero cantar na igreja. Seja só um bom empresário. Esse é o propósito que Deus meteu para ti. A partir desse propósito, Ele vai fazer outras coisas e vai abençoar o corpo. Qual é o propósito? Seja um bom motorista. Mas eu no carro estou a abençoar. Qual foi o propósito desse profeta? Viaja de Judá, vai até Betel, fala a palavra e volta. Acabou. É isso que eu quero de ti. Nós queremos inventar. Adão e Eva tinham um mandamento. Não coma. Inventaram. Comeram. De um mandamento vieram 612. Não conseguimos cumprir. Vem Jesus e diz: se vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês. Obedeçam. E nós queremos inventar. Não. Para Deus me amar, tenho que dar o nome do meu filho, um nome bíblico. Irmão, teu filho pode ter nome de alemão, um nome indígena e ser homem de Deus. Teu filho pode se chamar Moisés e ser traficante de droga. Nome não protege ninguém. Pais e futuros pais que estão aqui. Nome não protege ninguém. O nome do teu filho pode ser José, Moisés, da Cruz, Barnabé. Nome de casa, Paulo. E seu maior batuqueiro de Luanda. Nome não protege ninguém. Mas se puder dar um nome bíblico, dá. É bom, é bonito. Amém? Mas não pensa que isso é um amuleto. Tu estás a proteger ele. Não vai se desviar. A pessoa mais traidora da Bíblia, como é que se chama? Judas. O que significa Judas? Louvor a Deus. Olha que nome bonito e olha o caráter do dono do nome. Amém? Irmãos, que possamos ser obedientes à palavra de Deus. Por nós mesmos não vamos conseguir. Nós não temos força de obedecer. Mas se o Espírito Santo habitar em nós, pela misericórdia do Senhor, podemos obedecer a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Que nós não possamos ter o fim desse homem de Deus. Que depois de fazer algo extraordinário, obedecer, ouviu um homem de Deus e desobedeceu. Que possamos estar atentos a tudo que nós ouvirmos. Examine o que tem vindo no WhatsApp. Há muita fake news, há muita notícia falsa, há muita mentira em nome de Deus. Nem todo mundo que fala versículos está a falar a palavra de Deus. Muitas vezes está mesmo a usar os versículos para te desviar. Quantos de nós já ouvimos? Salomão teve 70 mulheres, então posso ter 2. Nunca ouviram algo do gênero? É mentira isso. Que o Senhor nos dê discernimento para andarmos. Os dias são maus. Há poucos dias nós vimos que os dias são maus. E biblicamente aquilo nem rascunho é do que está por vir. Pai se voltará contra filho. Está escrito. Mãe contra filha. Está escrito. Esse rascunho que nós tivemos, muitos já duvidaram se Deus existe. Essa brincadeirinha, entre aspas, que se passou, a fé de muita gente já titubeou. Que possamos meditar na palavra de Deus. Homens de Deus que estão aqui. Quando digo homem de Deus, não é só quem sobe aqui. É quem está em Cristo é homem de Deus. Homem de Deus, não confunda boa vontade com profecia.
Profecia não é boa vontade, é palavra de Deus. Você quer que o irmão prospere, não diga, o Senhor me disse, quando ele não te disse. No máximo diga, eu oro para que você prospere. Não diga, o Senhor me mostrou, como esse homem disse. Ele disse, um anjo me disse para você voltar. Esse homem velho podia ter boas intenções, podia querer alimentar. Ele podia dizer, pô, esse é meu homem de Deus, quero lhe dar comida. É uma boa intenção ou não é? É. Mas a boa intenção não pode virar palavra de Deus. Quando você diz palavra de Deus, profecia, eu profetizo, o que você está a dizer é Deus quem está a falar. Muitas vezes não é Deus quem está a falar. É a tua vontade. É o teu sonho que está vindo à tua consciência. E você pode ser responsável por desviar as pessoas. E depois lamentar como esse lamentou. Ai, meu irmão, mas o outro já morreu porque você falou algo que não veio de Deus. Não diga, o Senhor me mostrou. Quando é o teu desejo que está a falar. Diga, eu gostaria, eu oro, eu desejo que isso aconteça. Quando você disser, palavra do Senhor, você está a falar para os outros que estão a ouvir obedecerem sem questionar. Que o Senhor nos livre de desviarmos as pessoas em nome de Deus. Tal como Jesus diz, ai de quem desviaram desses pequeninos. Era melhor que nem tivesse nascido. Era melhor que lhe amarrassem uma corda, amarrar a uma pedra, lá tirar no fundo do mar. Palavra de Jesus. Ai de quem desviaram desses pequeninos. E pequeninos não são os que estão lá na escola bíblica dominical. Pequeninos são todos que estão em Cristo. Ai de quem desviar um por causa de uma palavra que falou. Que essa palavra, ao mesmo tempo que nos cause temor santo, não é tremer, mas reverenciar o Senhor, ao mesmo tempo nos dê coragem e ousadia de vivermos em Cristo. Que Jesus abençoe a sua igreja, em nome dele mesmo. Amém.